Olá, tudo bem? Professor Palma. Segundo videozinho falando a respeito do direito processual penal. Pois bem, olha só. O Estado estabeleceu o monopólio da produção de justiça. Em determinado momento do desenvolvimento da sociedade, o Estado avocou para si, trouxe para si o dever de produzir justiça, o poder de produzir justiça. Nesse momento, o Estado proibiu os indivíduos, os seus súditos, de fazerem justiça com o uso da sua própria força. Tornou inclusive isso crime, exercício arbitrário das próprias razões. Não pode mais o próprio indivíduo, salvo em hipóteses excepcionais, que depois falaremos delas, não pode o indivíduo ou o seu clã ou o seu grupo produzir justiça. Se for vítima de uma ofensa, deverá procurar o Estado através dos órgãos e agentes que lhe são próprios, a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, e eles, então, em nome do Estado, agirão. Cabe ao Estado o produzir justiça. O Estado é titular do ius puniendi. E o que é o ius puniendi? É o poder / dever de punir. Poder porque cabe ao Estado. O Estado avocou para si. O Estado é o titular do uso da força. Mas, além de poder, é também um dever, porque na medida em que o Estado retira de seus súditos, de todos nós, o direito de produzirmos justiça com nossas próprias mãos, à medida em que o Estado nos proíbe de agir assim, o Estado então assume a responsabilidade de fazê-lo em nosso lugar. Se não posso defender por minha própria força, através dos meios que possuo, os meus interesses, cabe ao Estado fazê-lo em meu lugar. Faz parte do contrato social, do pacto social sob o qual vivemos. O Estado é titular do ius puniendi, o poder, dever de punir. Mas muito bem, estamos agora prontos para começar a entender um pouquinho mais o processo penal. E começamos então falando a respeito do seguinte: se o Estado é titular do poder de punir, do ius puniendi, é o titular, monopólio da produção do poder de justiça, qual a finalidade desse tal de processo penal? Pois bem, podemos dizer que o processo penal tem inúmeras finalidades. Uma finalidade é a pacificação social. Uma segunda finalidade é a solução dos conflitos. Pacificação social, solução dos conflitos são finalidades do processo penal. Mas o processo penal tem duas finalidades que se destacam, que o caracterizam, que o distinguem, que dão a sua cara, dão o seu rosto. Duas finalidades fundamentais do processo penal. A primeira delas é dar vida ao direito penal, garantir a aplicação do direito penal. Porque, veja bem, o direito penal sozinho não tem como ser aplicado. Eu tenho lá nas normas penais incriminadoras, no direito penal, a definição das condutas penalmente relevantes, a definição das condutas que despertam a atenção do direito penal. E que tipo de conduta desperta a atenção do direito penal? Toda conduta? Não. O direito penal só tem interesse pelas condutas que possam lesar ou expor a perigo de lesão os bens jurídicos mais valiosos do ser humano, da vida em sociedade. Então, desperta a atenção do direito penal as condutas, despertam a atenção do direito penal as condutas que podem lesar, ou que lesam, ou expõem a perigo de lesão, os bens jurídicos que o direito penal pretende proteger, os bens jurídicos penalmente tutelados. Essas condutas despertam a atenção do direito penal. Pois bem, elas despertam a atenção e daí? E daí que o direito penal estabelece lá as condutas que passam a configurar crimes. E, assim fazendo, o direito penal nos proíbe de realizar certas condutas ou determina que certas condutas devem ser realizadas. Mas e daí? E se alguém desobedecer? Bom, aí o direito penal sozinho não resolve mais nada. É certo que o direito penal possui lá no preceito secundário das normas penais incriminadoras a sanção, a punição a ser aplicada ao agente criminoso, ao agente transgressor, mas o direito penal não estabelece como se aplica. Então,
quem dá vida ao direito penal, quem estabelece os mecanismos, os processos, né, os atos que deverão ser realizados para que se possa aplicar a punição ao agente criminoso é o processo penal. Então está aí uma primeira importantíssima finalidade do processo penal, que é permitir a aplicação do direito penal, né? Dar vida ao direito penal, estabelecer como as regras do direito penal serão aplicadas. Regra importantíssima. E a principal delas, a minha favorita, o direito processual penal serve como instrumento de limitação do poder punitivo do Estado. Instrumento de limitação da atividade punitiva do Estado. Como assim? Explico. Todo poder deve ser mantido dentro de estreitos limites. Vou repetir porque isso é tão importante. Todo poder deve ser mantido dentro de estreitos limites. Isso porque o titular do poder, o titular de qualquer poder, tende a dele abusar. O titular do poder tende a abusar do poder que possui. E como assim? Explico. Ele vai até onde ele percebe que dá. Ele vai indo. Então nós precisamos estabelecer limites muito claros e definidos que ele não possa ultrapassar. É preciso entender que o Estado é uma criação intelectual do ser humano e ele serve à sociedade. Ele não se serve da sociedade. Nós todos somos súditos do Estado, nós não somos servos do Estado. O Estado é que deve nos servir e não se servir de todos nós. Ora, se não estabelecermos limites, principalmente para um limite tão importante quanto o uso da força, logo seremos todos subjugados por esse Estado, como tantas vezes já se viu acontecer na história da humanidade. Por isso, o processo penal estabelece regras para a atuação punitiva do Estado. O Estado não pune quando quer, como quer, do jeito que quer. Não. Ele pune somente através e com estrita observância das regras que ele mesmo estabelece na sua função legislativa. Então, o Estado autolimitou o seu poder repressivo. E ele só pode punir de acordo com as regras processuais que estão estabelecidas. Essa é uma finalidade fantástica do direito processual penal. Imagine a regra processual como se fosse as linhas de uma composição férrea, as linhas do trem. Imagine agora a ação penal como se fosse a locomotiva, o trem que trafega por essa linha. Essa locomotiva ela só vai trafegar bem. Ela só vai trafegar bem se trafegar sobre os trilhos. Se essa locomotiva tentar se afastar dos trilhos, ela acabará descarrilhando. O que no processo penal nós acabamos chamando de nulidade. É preciso então obedecer, se submeter, respeitar, homenagear as regras processuais para que a ação penal possa chegar ao seu fim, produzindo algo realmente relevante. Se tentarmos desviar o percurso, desrespeitar o caminho traçado pelas regras processuais, incidiremos em nulidade. Neste país, inclusive, grandes investigações por conta de profissionais mal preparados, juízes, promotores, procuradores mal preparados. Investigações relevantíssimas violaram regras processuais e acabam por ser invalidadas. É uma questão tão simples, tão fácil de observar. Outra coisa importante de lembrar é que estas regras processuais não estão estabelecidas apenas textualmente no Código de Processo Penal ou nas leis processuais. As regras não são só aquelas positivadas. Nós já superamos o período do positivismo. Nós estamos num pós-positivismo. Existem princípios, e os princípios são mandamentos nucleares do sistema, orientadores da nossa interpretação do sistema e que precisam ser observados. Violar um princípio
é algo mais grave do que violar a própria regra. A finalidade do processo penal, então, podemos indicar como finalidade do processo penal, né? Pacificar a vida em sociedade, solucionar os conflitos de interesse, dar vida, garantir a aplicação do direito penal e principalmente, limitar o poder de repressão do Estado. Eu espero que você esteja acompanhando, que esse encontro esteja lhe sendo útil. Volto mais para frente com outras explicações, vou explicar o processo penal todinho para você também, tá bom? Se você está gostando, me conta aí, diz o que você está achando. Se tiver alguma dúvida, me avisa também, que eu tento ajudar você a solucionar ela, tá bom? Beijo no coração, até a próxima.